Olá, pessoal. Foi mal. Estamos ao vivo. Esperar a gente chegar, né, galera? As pessoas atrasadas. Oi. Esperar a galera dar uma chegadinha. Olá, galera. Estamos esperando a Mari Vaz, nossa convidada de hoje. Bora lá, Fred. Bora lá, gente. Vamos falar sobre arte. Ela já está entrando. Aqui tem 3 pessoas assistindo. Manda um abraço. Abraço pra Érica, irmã do Neguinho, das letras. A Mari entrou. Vou convidar ela. Mary. Mas eu acho bom a gente esperar mais um pouquinho, né? Sim. Pra começar. Enquanto isso, vocês estão conseguindo ouvir a gente? Olá! Ê! E combinamos, foi todo mundo de vermelho. Você viu? Não foi combinado. É, Que não foi loucura. combinado, mas estamos aí, ó. Arrasou. Arrasou. Que ótimo ter você aqui, Mari. Que bom. Ah, eu que agradeço, né? Eu já estava com vontade de fazer essa live, já tinha um tempo, mas eu estava meio assim, fazer sozinha. Aham. A gente estava na mesma. Bom que a gente se impulsiona juntas, né? É Total. verdade, olha aí, tá vendo? E Está vai ajudar conseguindo, bastante, né? está conseguindo ouvir a gente bem? Como é que tá aí? Tô, tô ouvindo bem. Eu não sei o pessoal se tá me ouvindo bem, né? A gente tá. Vocês estão conseguindo ouvir aí, gente? É, Todo é o mundo? momento dos feedbacks agora. E a gente espera É, um né? pouquinho para as pessoas entrarem. E aí a gente Sim. explica um pouco e começa. E aí, como é que vocês estão? Ai, estamos indo, né? Tá tudo, enfim, tudo muito confuso. Muitas dores universais, dores pessoais, uma mistura de sensações, assim, mas a gente está tentando fazer o que pode, né? É Tentando verdade. achar forças, criatividade, enfim. E você, como É, que você tá? essas lives têm ajudado bastante, né? Porque é um refúgio para a gente falar, para a gente conversar. É um momento bem difícil, mas ao mesmo tempo apontando outras vias para a gente, né? Outras formas de Uhum. comunicação, de fala. E eu estava até observando esses dias que um novo comportamento físico, né, que a gente vem adotando. Não sei vocês, mas eu me sinto assim, essa história da repulsa do outro, né? Não encosta em mim, manter uma distância, Sim. assim, da limpeza com o nosso próprio corpo, né? Então é um momento também de ressignificar isso, acredito eu, né? Uhum. E a rua tá sendo ameaçadora, né? Tipo, a gente Sim, fica o pouco que consegue na rua para fazer o essencial, né? Quem pode, e já volta para dentro uhum, de casa. Enfim, os encontros estão feitos por quadradinhos, né? Agora nós somos quadradinhos. Tipo, é muito é esquisito tudo verdade. isso. Eu É tudo assisti em 3x4, né? é muito bizarro, né? Nós somos essa coisa assim esquisita. Eu Uhum. assisti um ensaio do grupo Cena 11 virtualmente, assim, eles iam estrear, acho que há 2 semanas atrás foi isso. E aí eles fizeram essa estreia virtualmente, né, com o que a gente tem, assim. Então, vários quadradinhos se relacionando, né, de uma maneira possível, assim. Eles interagiam também com vozes, com frases, tipo, dava para encaixar Uhum. algumas coisas, assim, mas engraçado. E aí até rolou bate-papo no final, sabe? Como se Que fosse ao massa, eu não estava vivo mesmo. sabendo. Eu não Foi estava bem sabendo, se eu engraçado. soubesse, tinha assistido, né? Pois é, eu acho que ficou gravado, foi pelo YouTube. Acho que ficou gravado lá. Ah, Depois vou eu dar uma posso te passar. procurada, porque eu acompanho bastante eles também. Eu gosto muito do trabalho deles. Sim, são super referência.
E aí, esse TCC sai, não sai? Como é que é? Agora vai incluir a pandemia nessa história? É. Tava ouvindo vocês e tentando entrar aqui pra gente ver os comentários melhor, mas eu tô nesse dilema, Uhum. assim, também, né? Começamos o ano super animadas, querendo encaminhar vários projetos, várias coisas, e a gente teve que dar uma brecada. Mas acho que, num sentido assim, também a gente está conseguindo entender como que vai ser essa produção a partir de casa. E aí o TCC vai sofrer as alterações que vai precisar, Né? claro, porque não tem como a gente terminar de escrever, né, a monografia sem citar o período que a gente está passando, né? Tenho conversado com Com muitos amigos, certeza. muitas amigas da própria universidade, e a galera também falando da dificuldade de estar escrevendo no momento de pandemia. Então, acho que Uhum. também está impactando a produção, assim, escrita mesmo. Pelo menos eu, alguns dias consigo escrever, outros dias não. Aí aproveito esses dias de mais inspiração. Tá caminhando, né? Mas no tempo certo. Vocês falaram, reforçaram, na verdade, o que eu disse, né? Mas que soa como um pouco de brincadeira, assim, vai incluir a pandemia nisso, mas é um momento, se a gente for ter uma comparação aí com a performance, por exemplo, é um momento bem difícil na questão de acesso às ruas, principalmente, porque é um ambiente que a gente utiliza bastante para os nossos Uhum. experimentos, né? O contato com os passantes, que não é plateia, que é o público, né? De atingir todos esses olhos, esses ouvidos. E a performance ela tem tudo a ver com isso, né? Dessas intervenções que a gente sofre, não só fisicamente, mas principalmente psicologicamente. Então, eu acho extremamente importante vocês colocarem esse momento e possivelmente ganham um discurso interessante, né? Desse acesso das mídias, por exemplo, porque a performance também usa muito, né? O recurso das mídias. Sim. É interessante isso. Mas temos 13 pessoas Vamos aqui, lá. já estou aqui, ó. É um olho aqui no rato, outro no queijo. E também tem hora, né? Tipo, acho que só pode 1 hora, depois assim, eita caramba. Só pode 1 hora, mas assim, vou até lançar essa sugestão para vocês. Se vocês quiserem reiniciar e o público quiser vir para a conversa, também a gente pode reiniciar sem problema, tá? Uhum, tá certo. Bom, vamos começar. Gente, um pouco Dá um difícil. alô para a galera, Viapan É, entrando aqui, gente, a Tati, minha obrigadas amiga, por estar presente Regis. aqui, né, com a gente também para falar sobre performance, sobre mulher na arte. A gente vai fazer brevemente uma apresentação assim do que é isso que a gente está propondo hoje e por que a gente está aqui assim, né? Para quem não me conhece, eu sou a Mirella Pimentel. Eu trabalho com dança desde 2017, sempre transitando entre o circo, a palhaçaria, a dança e o teatro. E, enfim, ultimamente tenho focado bem na dança mesmo. E a gente da coletiva Corpo Atômica, para quem não conhece também, somos uma coletiva formada por 4 mulheres artistas. Atualmente a gente tem 2 trabalhos. O primeiro estreou, inclusive, no mesmo momento que você apresentou a Carne, que foi no 8 de março, que foi E Dança a Preta. gente lá de fundo junto. Foi. Se a gente soubesse o que viria após aquilo, né? Não A é, né? Eu gente... mal conhecia, na verdade eu só tinha visto vocês uma vez lá no Espaço Cultural, mas vocês até apresentaram um número de dança, eu achei bem interessante e tal. E depois eu não tenho ido mais, né, no Espaço Cultural. Assim, minha Uhum. vida tá uma loucura. Eu trabalho em 3 escolas ao mesmo tempo, então é muito difícil, muita correria. E eu não tenho mais ido lá. Então, assim, o próximo momento que eu vi vocês foi lá, na apresentação, né? Sim, Que eu fui ainda sozinha, inclusive, morrendo de medo. Eu disse, meu Deus, eu sozinha aqui. Tipo, sem apoio de produção, sem nada, tipo, cara limpa. Começou uma performance de manhã, né? Porque eu já saí para o mercado público para comprar os fígados, o coração de boi e tal.
E Eita, já tá todo no sozinha. processo. Aí já foi um processo assim, desde de manhã até aquela hora. Foi bem interessante também, né? Porque ali eu tive um contato com vocês mais de perto, embora a gente não tenha se falado. Eu falei rapidinho com a Tainá. Sim. A Tainá falou, você é a Mary, que faz performance, eu quero falar com você. Precisamos de Eu falei, você. olha, tão importante. E foi um dia bem especial mesmo. Uhum, Bom, aí a coletiva é isso. A gente trabalha com dança, performance, somos feministas, então a nossa pauta sempre será feminista e bom pontuar isso, né? E aí, para uhum. começar assim, falando um pouco com a Mari Vaz, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória em Alagoas. E se apresentar agora? Pode ser. Vou me apresentar mais brevemente, porque daí você começa falando sobre você e Já embala, né? já embala no assunto. Desculpa. Eu, para quem não me conhece, me chamo Tainá Nogueira, sou do Rio, morava em São Paulo há muito tempo, então começo o teatro lá. E aí, a partir do momento que vim aqui para Maceió, comecei a me entender um pouco mais dentro desse caminho da performance e da dança também. Atualmente, estou fazendo parte do núcleo de pesquisa pelo NEPED, que é o núcleo de pesquisa das expressões dramáticas daqui de Alagoas, aonde a gente tem um projeto de iniciação científica, que é o Poéticas Feministas. Através do Poéticas, cada uma de nós tem um plano de trabalho, né? Então, tá junto com a gente Mirella também, a Ticiane Simões, Everlane Maria, Sim. todas orientadas pela professora mestra Ana Flávia. E dentro desse projeto, a gente possui planos de trabalho. E o meu plano de trabalho e o plano de trabalho da Mirella tinha relação com o seu fazer artístico, a sua performance. E aí a gente se deparou com o nome Mary Vaz e a gente falou, nossa, agora a gente precisa entender quem é essa mulher, entender como é o trabalho dela, qual que é a contribuição dela para o Estado também, que a gente vê que é uma contribuição importantíssima e que a gente precisa Muito obrigada. divulgar mais, com certeza, e estar junto. E aí, Uhum. coincidentemente ou não, a gente foi assistir a sua performance no 8 de maio. E aí eu falei, pronto, Março. 8 de março. E aí eu falei, nossa, 8 de agora março. não tem desculpa, vamos fazer essa ponte e cá estamos. Acho que é isso. Aí, se você quiser fazer a apresentação. Só brevemente, essa conversa que a gente está tendo agora via o Instagram da Corpo Atômica, a gente pretende que se estenda, que outras mulheres venham para esse espaço também, que a gente possa dialogar sobre outras necessidades, até mesmo das pessoas que estão acompanhando a live, das pessoas que seguem o Instagram. Então, se vocês quiserem mandar pessoas, eu queria muito ver vocês falando com fulana, abordando tal assunto, seria interessante que a gente vai tentar dar uma continuidade nessas lives e falar sobre arte, sobre mulher na arte e conversando. Criar um respiro, né? Nossa, que maravilhosas! E aí, se você Então, muito. quiser, tá com você a Não, palavra. mas fala das pessoas também, é legal que Tá. no final, né? Só para uma organização da live, a gente vai começar as perguntas com você e aí no final a gente espera que tenha um tempo para as pessoas Também. mandarem perguntas também, Sim, caso elas tenham. Se extrapolar 1 hora, a gente abre a live de novo, se for tudo bem, ok, tá? ok, tudo bem. Bom, meu nome é Mary, é, eu sou formada em teatro pela Universidade Federal de Alagoas e sou professora de artes do IFAL e do município de Igaci, mas antes disso eu já permeei alguns caminhos aí bem longos, passando pelo teatro, pela dança e paralelamente com a performance e concomitante também com a performance, né? Porque ela nunca deixou de estar comigo. Uhum. Aliás, essa história da performance na minha vida, ela começa em 2004. Uma coisa que eu observei é que vocês pegaram lá meu currículo no site, e aí eu disse, meu Deus, tem séculos que eu não atualizo o site, gente. Tem coisa, sabe?
e o currículo está lá há mais de 3 anos, trabalha com performance. Eu fui contar. 13 anos eu trabalho com performance. Eu falei, 13 anos. Então, assim, a minha relação com a performance, ela começou dentro da universidade, né? Lá em 2004. Aí teve a participação de vários professores da universidade, como o nosso querido e eterno Glauber Teixeira, que me jogou para performance. Ele falou, olha, você nasceu para isso, não inventa de ir para o palco, entendeu? Não inventa disso, vai para a rua, se joga, menina. Ele falava isso. E aí depois vieram outros professores, como a Cioli, por exemplo, né, na questão de experimento de figurino, e a gente ia para as ruas, e aquilo já me dava muito calor, assim, muito mais do que o palco, sabe? Eu percebia que o palco, ele me prendia, me acochava, me apertava, e eu queria mais, sabe? E aí, nesse meio, entra Jorge Schultz, né? O maravilhoso e eterno também, Jorge Schultz. Uhum. E aí, interessante que eu comecei odiando o Jorge, né? Eu odiava o Jorge, eu não gostava dele, eu achava muito arrogante, assim. E aí e eu fazia muitas oficinas no Sesc, né? Tanto que a maior parte dos meus certificados são todos do Sesc. E aí o Jorge falou assim, menina, o que é que você está fazendo? Pan falou aí, o boi Jorgito, depois eu posso até explicar, porque ele chama, na verdade eu vou explicar, ele chamava a gente de todas as meninas que faziam parte da Companhia Limitada de vacas. E a gente chamava ele de boi caprichoso, entendeu? Então ficou boi Jorge. E aí o Jorge falou, menina, o que é que você está fazendo com leituras dramatizadas? Saia já daí, venha para o ensaio da gente, tá? E aí eu falei, mas não, eu não gosto, eu não quero. E eu relutei muito, assim, passei uns meses relutando, e ele aqui no meu ouvido. Eu falei, tá bom, eu vou. Fui e nunca mais saí. Nunca Foi mais pra saí, sempre. né? Eu entrei em 2007, final de 2007, e fiquei na companhia até 2014. Até 2015, mais ou menos, eu ainda cheguei a fazer uma performance, que era um projeto ganho pela Funarte, que se chama Domínio Público. Né? Esse Uhum. projeto é bem conhecido, e aí ele me convidou também para fazer parte. Enfim, e aí desses 13 anos, se eu for contar aqui, por exemplo, cada ação que eu tenha feito dentro da performance, é uma porrada de tempo que eu vou levar para Uhum. falar, né? Porque é cada processo, assim, e esses processos eles não estão apagados, eles podem ser abertos a qualquer momento. E é isso. E Tá. aí, também voltei a me encontrar com o desenho e a pintura, né? Nesse meio tempo, que era uma coisa que eu gostava muito, mas estava meio adormecida. E aí eu comecei a embaralhar tudo isso, performance, teatro, dança. E o Jorge me alimentando muito nessa questão da dança contemporânea. Foram longos anos de vários treinos, de aula de dança afro, de capoeira, e a gente saía muito exausto. E essa exaustão foi levando a gente a criar outras ações. Então, de lá para cá, assim, tem a última vez que eu fui, né, para as ruas foi dia 8 de março, com a Carne. É É, isso. aproveitando que você já deu uma engajada, né, até no próprio papel da academia, no meio de tudo isso, eu queria te fazer uma Uhum. pergunta que era se você acha, se você entende que naquela época que você começou a fazer performance, há 13 anos atrás, né, que você tinha falado, se você Isso. acredita se a academia te impulsionou a ter um estudo mesmo sobre a performance ou se esse estudo foi feito paralelo ao que estava sendo proposto dentro da academia. E também queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário que você falou que acha que existia, né, aqui em Maceió. Então, quem que fazia parte desse cenário da performance também, além dele, e se existia mulheres que também estavam engajadas nesse cenário? São várias perguntas, né?
Mas eu entendi o contexto, assim. A primeira é que é o seguinte, dentro da academia, vocês como acadêmicas, vocês bem sabem disso, a gente tem uma estrutura de disciplinas, e essas disciplinas, né, hoje vocês têm semestral, mas no meu tempo era anual. E a gente tinha, no final, apesar de ser graduação para ensino do teatro, nós éramos bem rebeldes, assim, lá em 2003, 2004 e tal. A gente gostava de mexer nos espaços, na praça, a gente se jogava nesses experimentos. E isso foi levando a gente a ter perspectivas diferentes, óbvio, mas cada um ir buscando seu rumo. É claro que a academia ajuda bastante, porque é esse pontapé inicial do conhecimento, né? Da informação. Mas para aí ter o conhecimento, ter a base da performance, a base do que eu queria, por exemplo, eu devo muito, primeiro, a minha curiosidade e a minha abertura de estar apta para aquilo, porque se eu não quisesse, eu jamais faria, né? Sinceramente falando. E segundo, pela abertura que o Jorge deu com a Companhia Limitada, né? Na pessoa do Jorge, na pessoa da Consuelo Maldonado, que é a Coco, que ela é equatoriana, mas ela morava aqui, a gente trabalhou muito junto, de outros profissionais que vieram a fazer parte, como a Ana Antunes, Charlene, o Regis, o Jadiel, essas pessoas foram muito importantes para que a gente tivesse um além da academia. E esse além foi maravilhoso na minha vida. Assim, eu só tenho gratidão imensa por isso, porque na academia a gente tinha aquela coisa assim, né? Toda encaixotada, tipo, daqui ninguém sai, a gente só pode estudar isso aqui e tal. E aí lá na companhia, eu falo lá porque a gente tinha ali onde funciona hoje o Afro Caeté, naquele galpão, aquele galpão foi ocupado pela gente primeiramente, entendeu? E ali não existia nada, era um galpão vazio, cheio de lixo, e a gente foi intervindo naquele espaço, intervindo, e hoje é um espaço cultural, né? Mas começou com a gente ali. E ali a gente entrava às 8 da manhã, só dava uma pausa para almoço, de meio-dia, quando era 2 horas a gente voltava novamente. Então era meditação ativa do Osho, era treino de equilíbrio, de espaço, de tempo, de ritmo, e era muito exaustivo. A gente ia, parava, tinha o almoço, depois voltava novamente com improvisação. Com todas as técnicas que a gente aprendia pela manhã, a gente desenvolvia improvisação à tarde, 2 horas para desenvolver. Mais 2 horas para a gente ler artigo, para a gente discutir livro, para a gente discutir alguma música que tinha sido utilizada ali, de chamar um músico para acompanhar a gente na improvisação, como foi o caso do Marcelo, do Gato Zarolho, que acompanhou a gente muito tempo. Foi muito rico, esse processo foi muito intenso, muito rico. Depois a gente não acabava ali, a gente ia para o Espaço Cultural ter aula de dança afro, depois a gente ia para a Emília Clarke ter aula de balé baby class, sabe? E a gente tinha assim, esse mundo circulando muito louco, que a universidade não dava, infelizmente. A gente não tinha esse espaço de pesquisa mesmo, sabe? Sim. Então a Companhia Limitada, a universidade ela me deu a informação. E a Companhia Limitada, junto com o meu querer, me deu o conhecimento, né? Mas o conhecimento mesmo, em relação à performance, não tem livro, não tem em filme, não tem como é que diz, um cardápio, não tem aquele... Nada. É você ir pra rua, meter a cara lá e se jogar e poder sair e poder lidar com essa improvisação, porque as pessoas também entendem que improvisação é você fazer qualquer coisa, em qualquer horário e tal. E improvisação não é isso, a gente tem um trabalho imenso por trás, tem um roteiro do caramba para se estruturar, né? Um trabalho físico, um trabalho mental, e tudo está muito interligado para que a gente vá para a rua lidar desde uma barata que está passando no esgoto, né? Quando eu falo barata, estou falando barata mesmo, porque já passou por cima de mim, inclusive, até uma pessoa totalmente leiga, aquém daquilo dali. Como foi o caso de uma performance minha, que eu fiquei
sei lá, 2 horas e 40 minutos deitada no chão, imóvel. E as pessoas chamaram a ambulância, a polícia, tentaram me tirar do lugar e jogaram coisas. Nossa, foi. Uma senhora queria me levar para casa, porque dizia que eu era muito limpinha, muito bonita para estar ali no chão. E aí você tem que estar atento a tudo isso, né? Esse caos, que eu gosto dessa palavra, assim, é pegar esse caos e dizer assim, olha, nesse momento, é agora, entendeu? Não é chegar em casa e resolver, é nesse momento que é que você vai fazer Uhum. isso, que é que você É, tem pra... E também não pode ser qualquer coisa, entendeu? Como já diria Jorge Schultz, na arte pode tudo menos qualquer coisa. eu Então, amo assim, essa frase. o que é que e era assim, era lapada, quando eu digo lapada, era lapada mesmo que a gente levava assim dele em relação a isso, porque você não pode ir simplesmente e jogar qualquer ideia, entendeu? Você pode ir como experimento, mas mesmo assim você tem que deixar muito claro. Então é muito confuso, é muito delicada a situação, para resumir assim, numa conversa muito rápida. Mas de sumo é isso, saca? E nessa época, já respondendo a outra questão que você falou, tinha Flávio Rabelo fazendo o Estranho, né? Uhum. Tinha a Cioli, Nara Salles, Thelma César, que apesar da a Thelma não ser tão afinco na performance, sim, uma estudiosa, uma pesquisadora da performance, mas nessa época ela fazia algumas intervenções. Chão de Giz, por exemplo, foi uma das performances, acho que é Chão de Giz, Chão de Giz é uma música, não sei, enfim, mas eu acho que era, escrevia e tal. Aham. O Isaac Chuchu, na época também fazia. Deixa eu ver, de mulher, a Valéria Nunes, Hum. Valéria, a Ah, bacana. Valéria, é, a Valéria Nunes também. A Companhia do Chapéu fazia muitos trabalhos de intervenção, né? Mas eu achava engraçado porque era muitos papos de discussões na gente, que eles nem sabem que isso existia, mas está sabendo agora, se tiver alguém da Companhia do Chapéu aí, que na época, na Companhia Limitada, a gente falava assim, mas como eles chamam isso de intervenção? Isso é performance? Não, é performance, não, é intervenção. E eu falei, gente, é a mesma coisa, intervenção. O que é que significa a palavra intervenção? Você intervir em algo. E a Espaço. performance, ela intervém em algo, gente, pelo amor de Deus. Mas aí a Companhia do Chapéu, lá na inocência da gente, tal, naquelas brincadeiras, eles queriam se diferenciar e falavam Tiziane rindo aí, porque acho que ela pegou essa fase, né? E aí eles queriam se diferenciar e estavam certos também, tá, tudo bem, né? Mas na época gerava muita confusão, porque a performance já é cheia de informação, né? E aí quando diz, não é performance, é intervenção. Não, não é intervenção, é performance. Meu Deus do céu, sabe? E aí, na época, o Assis do Chapéu também atuava muito com a Laís Lira. Acho que a Uhum. Laís Lira entrou já depois, um pouco depois. Mas tinha a Tassiana. A Tassiana não, a Tássia. Tassiana é outra amiga minha que tá aí, inclusive. É, a Tássia Albuquerque, tinha até a Natalinha Marinho também participou Hum. da Cia do Chapéu e a gente fez algumas performances, eu fiz uma performance com ela também. Magno, Jonathan, ai gente, tanta gente, Fabrício, sabe, tinha uma galera, mas mulher mesmo, só veio a ter uma força maior nessa cena da performance. Eu digo, não deixando de lado a importância de Thelma, de Nara, de Valéria, pelo contrário, né? São importantíssimos. Mas atuando assim forte, constante nessa cena, depois da Cia Limitada. Para mim, entendeu? Se tiver outra informação, que por favor me digam, mas para mim eram 4 mulheres de uma vez só fazendo performance. Por exemplo, era eu, Charlene, Aninha e Coco. A gente saía, e o boi, né? Que era o Jorge. Tinha as vacas e o boi. E aí a gente ia para as ruas, assim, quando a gente ia para as ruas, eram 5, 4 mulheres de uma vez intervindo ali.
naquele espaço, como diz Pan aí no comentário, né? Compondo Legal. aquele cenário. E aí depois disso vieram outros, né? Porque quando ia chegando os novatos na UFAL, eles me procuravam muito, engraçado, né? Porque continua sendo assim, as pessoas vão me procurando. E foi feito um coletivo que se chama CIP. Se chamava CIP, Coletivo Independente de Performance. Quem deu esse nome fui eu, inclusive, porque a gente a gente não dependia de ninguém. Tinha uma hora que a gente queria ir para a praça, a gente ia para a praça, experimentava. Tinha uma hora que a gente queria fazer ali no pátio, a gente fazia, se melava todo. E ainda deu uns panos para manga esse coletivo, que foi a Karina, Mai, Uhum. a Sara Espinacé, a Camila, que nem sei onde é que anda hoje em dia, mas ela fez parte também. A Manuela Cecília, que é a Manu, que hoje toca percussão, né? Ah, Então, esse grupo de performance instalado por mim dentro da universidade deu bons frutos, e muitos frutos. Que eu sou muito, assim, modéstia à parte, orgulhosa disso, porque eu olho para trás e falei, gente, foram as minhas sementinhas, que lindo. legal, legal. Nossa, muita coisa, Então né? é isso. Eu não sei se eu respondi, mas pelo que eu lembro Respondeu, é isso. respondeu. E é isso Que assim que bom. você coloca, né? Que eu acho muito interessante que a performance ela é o risco, né? Ela é um corpo presente, vivo, participando, né? Acontecendo ali naquele momento, naquele espaço, com aquelas pessoas específicas, com aqueles elementos, objetos. Então, você está lidando com a real ali, com as suas sensações, com as sensações que te atravessam, com tudo, assim, né? Eu acho que Não tem como você ignorar nada. Esse é um fato, exatamente, não tem. E entendeu? como você Então, falou no começo, se acontecer de cair um poste na sua cabeça, vai cair um poste na sua cabeça. Você não vai estar inventando que o poste está caindo na sua cabeça, entendeu? Você não vai ficar lá Sim, justamente, esperando. lidar com lidando. esse risco, né, que a rua pode oferecer. Sim, só lembrando assim que no início você falou como que a gente está pensando a performance agora, né? Que a gente não pode nem ocupar as ruas, nem Uhum, sair nas ruas, né? Tipo, nem, enfim, a exatamente. gente está com outro E risco na ela, rua, né? É outro assim, rolê, assim. eu não digo que ela depende, né? Mas, por exemplo, para mim, eu dependo essencialmente do público, entendeu? Eu só consigo. Tem uma frase do Peter Brook, no livro dele, A Porta Aberta. Eu tenho esse Uhum. livro, é bem fininho, bem legal. Que ele fala assim: você quer testar que algo que você está fazendo vale a pena, você apresente para uma criança. E aí, toda vez que eu tô fazendo alguma coisa que eu vou fazer para uma criança, eu falei, gente, eu tenho que fazer bem feito. Se não fizer bem feito, ela vai jogar na minha cara. Que é isso? É louca? É doida? Sai daqui, entendeu? Então, é a Aham. mesma sensação que eu tenho quando eu olho o público, quando eu tô pensando algo para ele. E aí, como é que eu não dependo disso? Entende? Só voltando um Sim. pouquinho aqui, a Pan falou do Rafael, que também participou. E a Pan também participou do CIP, né? Sim. Que Uhum. é com a performance que eu esqueci, Pan, desculpa, mas eu esqueci o nome da sua performance, que é Conta-Gota, eu acho, eu não lembro. Que É, ela foi essencial, não só como performer, mas como toda a imagem gráfica dos trabalhos. Dos meus trabalhos também eu devo muito a Pan, porque a maioria das minhas fotos, dos meus registros, foi a Pan que fez. Né? Outra coisa foi o Regis falou que todo tempo a gente tortura a performance. cultura. Vixe, é porque eu lembro do Conta-Gota aqui, eu já botei o nome da performance do Conta-Gota. Já Já nomeou, mudou. né? Que louca! Desculpa falar! Mas o nome Então da é isso. PAN foi bem falado, Bem assim, falado. também, dentro da pesquisa do Uhum. Poéticas Feministas. Que é uma que a gente vai Sim, colar também para trocar uma Com ideia. certeza. Enfim, mas a Pan é maravilhosa. a Eu sou, delícia. eu sou suspeita em dizer, né? Nós somos irmãs gêmeas com algumas diferentes. Eu vou tentar condensar um pouco o que seria esse primeiro bloco para a gente
passar para perguntas depois mais específicas sobre a performance, a Carmen. Certo. Mas aí, para fechar, então, eu vou te instigar, né, a contar para a gente um pouco mais se você acredita que a performance que você faz tem relação, de fato, com a teoria feminista, se você coloca problemas, questões de gênero na performance, como que você se entende sendo mulher, fazendo performance, lidando com esse risco que você falou, e se existe essa questão ou se não, se caminha por outros lados também. Bom, galera. Olha, vocês mandaram esse roteiro. Eu já tinha conversado com você, Tainá, e eu até falei assim, eu até peço desculpa se eu fui grossa, mas não foi essa a intenção, não. Eu Não, falei assim, o que é que imagina. você está chamando, o que é que você está chamando de feminista, né? Uhum. Porque eu queria também te questionar isso, assim, porque é uma coisa que eu fico pensando, volto a dizer, é um questionamento meu, não precisa ser aceito, entendeu? Não há necessidade disso, mas é uma coisa que eu penso e eu ajo assim como tal. Veja só, em casa, quando alguma postura machista acontece, o que é que você faz? Não estou perguntando, é uma retórica, né? O que é que você Sim. faz? Eu não fico legal, não fico quieta. Eu vou em cima. Vou de voar. Vou em cima. Entendeu? Se acontece uma fala de uma mulher, principalmente, para comigo, que é uma reprodução machista, eu também não admito. E outras questões que até eu me pego fazendo. Caramba, como eu fui machista agora, entendeu? Então, assim, Uhum. diante desse pensamento, diante dessas atitudes, eu sou feminista, não é isso? Sim, Sim, né? sim, Então, sim. se eu estiver na rua ou em qualquer lugar e eu ver que uma mulher está passando por uma situação, eu não vou ficar em paz, eu não vou ficar de mãos atadas, sabe? Eu procuro nem que seja uma caneta, sabe? Para defender ali. Então, assim, partindo desse pressuposto, então eu sou feminista. Então minha arte logo será. Porque, Com assim, certeza. eu não vejo a diferença, que já foi também uma época de muita discussão sobre isso, eu não vejo Sim. diferença nenhuma entre arte e vida. Entendeu? Porque Uhum. eu tenho até um resumo lá no site que eu coloco assim: eu estou viva. E se eu estou viva, a minha arte ela tem que ser um reflexo dessa vida. Não precisa ser a correta, entendeu? Ela pode ser a correta para mim, ela pode ser legal para mim, né? Sem falar que eu, agente social, sujeito, atuante, né, ativa, eu sou extremamente política. E eu vou lutar pelos meus direitos, os direitos dos meus. E esses meus não é só da mulher para a mulher, mas é do homem também. Quantos homens não pensam como a gente? Entendeu? Então, assim, as performances que eu fiz antes, por exemplo, eu não vejo essa conexão. Eu admito, não vejo essa conexão. Uhum. Por quê? Eu tinha coisas. Ela vai acompanhando, né? Ela é processual a minha vida. Uhum. Então, o que é que acontece? As performances que eu fazia antes, ela tinha um cunho, mas quando eu olho para trás, de descoberta do que eu mesma era. É tanto que Anônimo, por exemplo, Anônimo, que foi uma lindeza na minha vida, foi uma poesia. Ela veio dessas perguntas, né? Quem eu sou dentro dessa cidade? Quem é a Mary? Né? Instantâneo Integral também foi a minha primeira performance. Mas eu não sabia. Eu não tinha consciência desse poder. Eu acho que é aí que está a diferença para hoje. Por exemplo, quando eu vou para a carne. Quando eu resolvo falar de 3 mulheres fortíssimas, e ainda tem Uhum. eu, e ainda tem outras mulheres que eu quero colocar. Meu Deus, quantas mulheres, né? E aí eu ouvi a Pam mesmo, me falou uma vez: mulher, são muitas mulheres, elas são muito fortes. Eu falei: não interessa, eu quero todas, entendeu? Eu quero todas no trabalho, entendeu? E aí eu acho que sim, acredito que sim, que meu trabalho tem essa pegada, assim, e deve ter.
Hoje em dia, principalmente. Entendeu? E deve continuar. É tanto que a carne, ela não nasceu para isso. Mas ela é isso. Entendeu? Uhum. Ela nasceu em 2017, não foi? A carne? Na verdade, ela Primeira foi vez que foi apresentada. experimentada em 2017, mas essa ação da carne, ela nasceu em 2015. 15. Eu levei muito tempo para amadurecer ela, justamente por essas questões, porque eu não queria que eu fosse mais uma naquele espaço. Eu tô cansada, eu estava cansada, ainda me sinto cansada desse espaço de, eu vi fulano na rua, mas eu não entendi nada. Eu vi fulano na praça, mas também não entendi nada. Isso me dá uma agonia, me dá uma angústia, Ai, que necessidade sabe? de entendimento, né? Racional, É intelectual. como se a arte precisasse disso para Precisa ser suprir o entendida, não entendimento É, seu. Não tem que suprir o entendimento de isso. ninguém. Ou então, do contrário, quer tudo de mão beijada, você quer chegar lá e tipo, Mastigar, né? o caminhão está passando, aí a plaquinha, o caminhão está passando. Não, né? Você Entendeu? O já está caminho passou. lendo, você já tá lendo, você tem um potencial para ler, então, por favor, eu quero provocar isso. uhum. E sem contar que é E o por corpo que inteiro que está vivenciando aquela experiência, né? isso? Não é só o Isso, seu olhar, é o sua pele está sentindo sensações, está vindo temperaturas, isso. O respirações, cheiro. cheiros, sons, É você, tudo é um único acontecendo. Como você quer isso. entender aquilo? Não dá para entender, Você, né? isso. Mas eu também não julgo, sabe? Porque assim, nós vivemos numa Claro. cultura, Uhum. Mirella. Mirella ou Mirelle? Mirelle. Dela. Mirella. A gente vive numa cultura que o nosso corpo é pecado. Percebe? Eu Sim. não posso mostrar meu peito. Nossa, a Mary apresentou em desnuda sem roupa, entendeu? Fez anônimo, meu Deus, pelado. Então, assim, é tudo um monstro. A gente não pode falar mais nada hoje em dia, porque é tudo errado. Cara, sai disso. Entendeu? Transcenda, vá. Se aquela ação me impede para eu ficar pelada, eu vou ficar pelada. Se aquela ação me impede para eu ficar com roupa branca transparente, eu vou ficar com roupa branca transparente. Agora, existem os espaços. E existe uma coisa que o Regis colocou aí, o risco. Né? Eu tenho que pensar que eu quero pôr essa proposta para fora da melhor forma, quero comunicar, mas não pode ser qualquer comunicação, não pode ser qualquer coisa, porque eu também sou pessoa, eu tenho minha integridade. Né? Tem pessoas que convivem comigo que também precisam dessa integridade. Então, assim, a carne, ela surgiu em 2015 e o projeto Flores de Maio surgiu em 2014. E eu faço Sim. caderninho de anotações. Ah, São os meus a gente cadernos. também. Tem você toda cagada. E eu até desenho, olha só, até desenho, ó, Flores de Maio. Tá? Arrasou. É É, muito bom e para aí eu visualizar. vou, vai ficando, eu vou fazendo os rabiscos, desenhos de como eu poderia estar em cena, de figurinos, possíveis figurinos. É muito louco. E aí, não nasceu. Nasceu um ensaio fotográfico com a PAN, que se chamava Felicidade Não é Supermercado. E aí eu fiz um ensaio fotográfico com ela, depois eu acabei perdendo essas fotografias porque meu computador queimou, enfim. Mas a gente fez um primeiro processo que era esse ensaio fotográfico de Felicidade Não é Supermercado, já começando a história de Flores de Maio aí. Aí parou, eu também não fiquei estressada, eu disse, vou engavetar aqui, depois quando eu quiser eu puxo. E eu costumo dizer que as minhas performances, elas têm um armário, entendeu? Que eu posso pegar e posso botar e revirar ela. E aí foi isso. Aí quando foi 2015, eu li uma frase da Anais Nin e a ação veio todinha, assim, a parte. É isso. Que legal. E é essa frase que eu posso ler, ela é bem pequenininha. Claro. A carne conta, a carne produz perfume, mas o contato com as palavras apenas engendra sofrimento e divisão. Anais Nin. Tudo começou com essa frase.
E essa frase ficou, a carne, a carne, a carne e a carne. Gente, a carne. E aí eu disse, vou usar no mercado público, fazer uma performance no meu mercado público. Pã, pega a câmera, vamos lá pro meio do sangue, dos boi e tal. E vamos lá fazer. E aí também não deu certo. Eu falei, epa, tem uma coisa aí, esse trabalho quer me falar alguma coisa. Vamos dar um stop? Vamos. Combinado? Combinado. Beleza. Comecei a anotar tudo, fui ler a Naisnin, fui ler Clarice Lispector, fui ler Flor Bela Espanca, todas que eu queria eu fui ler. E pesquisar música, filme, o que tinha delas, eu pesquisei, você não tem noção. E aí eu fiquei fazendo comparações. Eu, a Naisnin, a Pam fazia fotos minhas da Naisnin. Fazia fotos eu, Clarice, eu, Flor Bela, sabe? E a gente foi vendo a conexão que tinha ali. Parou, morreu, engavetou. Certo? 2015. Ela só veio aparecer em 2017. Olha o Já tempo. que é muito tempo depois, né? Mas é engraçado porque os trabalhos, eles estão ainda acontecendo, né? Eles Dentro da ficam, gente, né? como você coloca, né, numa gavetinha, quando você fala, Uhum. mas eles ainda estão existindo dentro da gente, eles ainda estão se fazendo, né, acontecendo, e aí, em algum momento, se abre essa gaveta de novo, mas eles sempre estiveram ali, assim. Isso. É muito E a louco, performance, assim. principalmente, né? A performance ela é processual. Então, ela Sim. acompanha qualquer processo, ela é antemporal. Se eu quiser, por exemplo, se eu quisesse fazer em 2014, ela teria uma versão. Fazer em 2015 teria outra. E assim sucessivamente. Né? Tanto que em 2017 ela tinha uma. 2020 completamente diferente, com flags, com coisas, entendeu? Já com o Coração do Boi, que eu não tinha pensado antes, aí eu já coloquei, enfim, várias questões. E aí, músicas também, a música que está atual, que é, sabe, que é de luta, que é de enfrentamento, tudo mais. E aí você falou também a questão do gênero, né? E eu lembrei que esse projeto, eu coloquei ele no Rumos Itaú Cultural. Ele ficou em quinto lugar, não chegou a ser aprovado, mas eles me deram um respaldo. E eu lembro que esse projeto tinha 5 etapas, porque eu queria que ela fosse para o palco. A ideia era, o que eu experimentei na rua até hoje, eu quero levar para o palco. E eu quero ver como é que vai ser isso. Né? E aí Levar para o eu palco, me dar o coloquei, espaço, né? separei 5 etapas dela. A primeira é aridez em mim, porque eu vou trabalhar o que é árido em mim, porque a ideia era trabalhar a aridez da mulher. Segundo, a masculinização da mulher. Olha como é. Gênero total, né? Terceiro, abuso, que aí eu ainda cheguei a fazer entrevistas com algumas mulheres e foi bem forte. Algumas não quiseram responder, outras responderam, e eu tenho todos esses registros. Quarto, mulher objeto. E o quinto, para finalizar, fechava o espetáculo com meu corpo, minhas regras. Então Legal. ela é muito voltada para essa questão do gênero. Uhum. É É interessante isso. perceber, eu acho muito interessante assim perceber exatamente isso que você fala da consciência, né? Que a arte ela não está separada do seu corpo, então, portanto, você vai aprimorando a performance através das suas demandas, né? A gente estava até essa questão da música, engraçado que a gente estava conversando aqui, a gente falou, nossa, quando será, né? Porque foi 2015, só que a música não é de 2015. Então, o que será que mudou, né, até chegar em E 2020 com essa roupagem? Assim, o que mudou nela, enquanto performer também, e o que influenciou de fato na obra, né? Então, é muito legal. isso, muita coisa. A gente está caminhando para os 10 minutos finais. Uhum. E aí, vou Sim, falar para mim já colocar a próxima pergunta, mas aí a gente fica atento que qualquer coisa a gente reabre a live. Ah, retorno. mas eu queria Ok, falar uma coisa. Ah, vou falar, gente. Tudo vai. bem, né? Depois a Claro. gente abre outra. Tá.
Tipo, é que eu fiquei muito chocada, assim, com a carne, quando eu assisti. Primeiro porque eu vinha de um processo de luto, assim, eu perdi uma amiga em janeiro, dia 25 de janeiro, para o feminicídio, e te assistir naquela configuração do 8 de março, várias mulheres falando sobre resistência, sobre luta, então eu já estava muito mexida, assim, né? E aí assistir Nossa, a carne foi só o boom para eu me desaguar, assim, chorar absurdamente. E foi interessante o que aconteceu comigo, porque eu fui para um lugar completamente que já estava dentro de mim. Porque depois eu sim, fui ler sobre a performance, né? E eu falei, nossa, nada a ver do que eu percebi, assim, né? Das minhas sensações. Mas que eu fui para um lugar muito mais da violência, enfim, de A arrancar, da mutilação, né? mutilação, de arrancar essa carne, de carniça, morte, aquelas moscas ao redor, assim, aquele enjoo que o causa, cheiro. né? O cheiro. Então, tudo é muito sensorial, assim, e a sensação de ver essa carne morta sendo manejada por um corpo e saindo. Então, eu fui para um lugar muito da violência, assim, e conversou comigo nesse lugar, assim, da Maria Glória, que foi a minha amiga que foi assassinada, né? E aí, enfim, foi um choque. E aí, agora que eu vim retornar, falei, vou ler um pouco sobre a performance, né? Tentar entender um pouco qual foi a construção dela, né? Nesse caminho. E ver que tem uma outra percepção, assim, né? De arrancar suas relações, né? De tirar um pouco daquilo que você viveu e transmutar, transcender, assim, uma coisa muito mais etérea, muito É mais de poética, transmutação né? poética, né? E eu falei, caramba, olha para onde eu fui, né? Olha que interessante também você estar com o corpo ali naquele espaço de uma determinada maneira, eu vou receber de uma maneira absolutamente outra, assim, Uhum. né? Então, é muito poderoso, assim, onde a gente acessa, né? As coisas que a gente vai acessando. E, enfim, aí eu quis compartilhar porque eu falei, nossa, foi Ah, chocante quando eu vi do que era, assim, de fato, o que ela tinha pensado, assim, né? E, enfim, É, aí... é, mas você está certa, Mela, você não está errada, não. É porque aquela construção de texto lá no site, a construção da performance, até a gente comentou agora há pouco, né? Eu passei por muitas transformações até chegar aqui, entende? Então, o Sim. nascimento dela é poético, tem a questão da Anais, né? Da Anais Nin, para quem não conhece, a escritora francesa, Uhum. erótica. Então, tinha essa questão do erotismo, tinha tudo ali, naquele lugar, sabe? Quando eu venho para março, dia 8 de março de 2020, a minha cabeça já é outra, sabe? A minha percepção de figurino é outra. O manejo da carne já não é a carne, é um fígado, sangue, violento, fedorento, nojento, um coração de boi Sim. deste tamanho, sabe? As Uhum. moscas, tá? Que podridão é essa que a gente está vivendo? Então mudou tudo, o Carniça. contexto mudou tudo. Uhum. E ela cabe, percebe? Ela te faz pensar nisso. Aí você vai para lá, ela te faz pensar em outra coisa. Se eu quiser colocar ela no contexto erótico, vai ter outra coisa, outra percepção. É E foi um atemporal, presente. né? Foi um presente para mim. Eu só posso agradecer ao universo que me deu esse presente dessa ação, porque eu posso estar transformando ela o tempo inteiro. Mas você está certa, é isso mesmo. Naquele É, contexto de 8 de março, foi isso mesmo. Coube, né? a gente vai caminhar para os últimos 5 minutos. Aí, o que que vocês acham que a gente Faz as Já perguntas. pode cancela? fechar, É então. melhor a gente fechar É, e abrir outra, né? Direto. Sigam, pode sigam ser. a gente. A Tá gente certo, vai então. fechar e abrir outra, gente. A gente já volta Vamos lá. rapidinho.